Muito bem-vindos, esse é o canal do AME. O AME é um grupo de mulheres que se encontram ao vivo para trabalhar o alinhamento da mulher com a espiritualidade. E se você está assistindo essa aula depois e tiver interesse, venha para o nosso grupo todas as quartas às 19 horas. Eu sou Karen Honorato, nutricionista e terapeuta, e hoje nós começamos o tema do mês de abril. Nós vamos falar sobre a mulher que habita em mim. As várias fases da vida da mulher que vão formando essa mulher no seu contexto integral ao longo da vida. E agora a gente precisa entender que essa criança, ela adiciona a nossa adolescente, que vai se transformando numa mulher madura, adulta, e até chegar numa anciã. Quando a gente interrompe a vida em alguma fase de idade, quando a gente desencarna, isso não significa que nós não temos essas forças integradas. Até porque aqui nós somos um grupo de mulheres que conversamos também nesse contexto espiritual. E é muito importante a gente lembrar que apesar de, quando a gente está olhando para uma criança, gente, que é muito bonito, muito ingênuo, muito simbólico, essa criança tem um espírito dentro dela. E ela também traz de outras histórias e contextos, porque aqui a nossa leitura é que o espírito não morre, né? Nós temos uma vida que muda de contexto e de roupagem dentro dessa história espiritual, e ela também traz essa anciã dentro dela. Então, hoje, nós vamos começar a falar da força dessas fases. Essa mulher que habita em mim, ela carrega a criança que traz a essência, a adolescente que vai ajudar a trazer a identidade dessa mulher, a mulher adulta que manifesta o que ela veio fazer ao mundo e com as experiências ela vai trazendo para ela uma anciã sábia e com direção espiritual. Quando a gente fala da anciã, que nós vamos trabalhar lá no final, nós já vamos começar a trazer a energia dela desde agora, porque é essa mulher sábia, que tem conhecimento e prática, história espiritual, é que carrega, mesmo dentro da nossa criança, uma sabedoria da alma. É ela que traz a intuição que nos conecta com a fé de ver e acreditar no invisível. É ela que traz, desde essa criança, a memória espiritual que o nosso espírito carrega. É ela que nos dá a capacidade de ver a vida além dos olhos, além do presente. E é ela que nos guia desde quando estamos aqui em vida. Então, essa mulher sábia, ela está dentro de nós. Nós não precisamos nos tornar uma vovozinha para acessar essa mulher. Mas nesta experiência, nós vamos trazer ainda novas capacidades e desenvolver ainda mais sabedoria. Mas nós já carregamos um espírito feminino com muita capacidade de saber o que a nossa alma nos diz. Mas, para que essa anciã manifeste essa sabedoria, todas as fases precisam estar integradas. Todas as fases precisam se fortalecer. Quando essa criança manifesta a verdade que ela trouxe, a essência da pureza, quando essa adolescente sabe e constrói uma identidade, um feminino que tem raiz lá na adolescência, forte, e quando essa mulher madura consegue estruturar e sustentar a sua vida, essa anciã está ali para direcionar o que ela tem que fazer e trabalhar a consciência dela em todas essas fases. Só que isso não é fácil. Quem dera se tudo fosse assim como surfar num mar leve e maravilhoso. Cada pedaço desse da nossa vida tem uma parte do espelho que não reflete a verdadeira imagem. Tem uma parte do espelho quebrada, tanto que estamos aqui para aprender a juntar esses cacos, a ver a nossa imagem, a aprender
a nos valorizar, a nos ver, e isso faz parte dos nossos aprendizados. Quando a gente tem uma dessas fases ferida, a mulher sábia, ela não se integra. E aí, isso faz parte do nosso processo de alinhamento, espiritualidade, conhecimento, e é isso que a gente está aqui todo dia, tentando encontrar essa sabedoria que está dentro de nós. E é o que a gente vai trazer aqui hoje, como consciência e como aprendizado. E lembrando que, para gerar bons frutos, a raiz tem que estar boa, né, gente? E nessa encadernação, nessa matéria, nesse momento, a nossa raiz é essa criança que está, vive e nunca pode morrer. Ela tem que simplesmente ser realinhada dentro de nós. A criança, ela é um verdadeiro portal espiritual. Essa criança que vem para dentro de nós, quando nós vamos para o corpo da nossa mãe, ela já tem ali uma integração espiritual, que é a energia do pai e da mãe. E essa criança, ela é a própria representatividade da pureza, da presença, porque a partir do momento que essa criança começa a se formar, ela começa a trazer o que a gente chama de infinitude espiritual para uma finitude. Aquilo vai ter um corpo para encapsular aquele espírito, para que aquilo ali tenha limites e para que aquele ser tenha presença nessa vida. Essa criança, ela chega com muita verdade, com muita pureza, com uma abertura, como se fosse um papel em branco, mas nós já vimos nos outros encontros que esse papel não está totalmente branquinho, porque ele carrega na sua história de todos os seus ancestrais, mãe, vó, bisavó, aqueles 100 e tantos ancestrais que vêm nesse papel, mas ela vem abrindo um campo de começar tudo de novo, ela está ali na sua pureza, e a criança, ela tem muita confiança na vida, ela não chega só a ter uma pureza e uma genuinidade dela, ela traz toda uma leveza de si, confia em tudo, confia em todos. Então, a criança, gente, ela é a própria conexão com o divino. E é muito legal, porque na nossa formação, quando a gente acaba de ter ali, né, a união do óvulo com o espermatozoide, 21 dias depois da nossa conexão, da nossa fecundação, a gente já começa a ter a formação e a presença dos batimentos cardíacos. Olha que legal. O coração vem da palavra cor, mas esse cor, primeiro, ele veio da coroa, do campo coronário, onde você recebe um influxo espiritual, e depois esse cor desce para a caixa torácica, onde aloja o cor de coração. Então, o coração de uma criança é o lugar onde a consciência se aloja. É o lugar onde a história se conecta com o espírito. É a nossa coroa que desce para o meio do nosso corpo. E o coração, nós já falamos isso aqui também, é a caixa vibratória que nos liga à terra e ao espírito. O coração é essa bomba que irradia uma frequência de cura, porque quando nós sentimos, nós nos conectamos. Por isso que a gente fala tanto aqui de amor, de sentir, de conectar. Quando a gente não sente, a gente não traz consciência, a gente não muda. Por que que no AIA, que a gente faz encontros presenciais, a gente fala tanto de sentir? Porque sem sentir, eu não manifesto mudança. Então, essa criança, ela é só o sentir, ela é só o coração vibrando, ela é a pura presença do Espírito. E já dizia Jesus Cristo, deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, porque é quando a gente tem o coração de criança, a alma de uma criança, e um espírito que tem pureza, que tem verdade, que tem a essência, é que a gente realmente se conecta com o nosso Deus, o Deus que mora dentro de nós, que não é dentro só das religiões, é dentro de nós.
Todo trabalho de autoconhecimento, gente, ele tem que ser para dentro. E o que vai acontecendo com essa essência divina? Ela vai sendo machucada, ela vai sendo ferida. Os nossos sentimentos e emoções, eles vão sofrendo impacto. E aos poucos, nós vamos deixando até de ser e sentir a nossa essência. No budismo, eles falam dessa questão da criança. Fala-se da mente de principiante. Ela é aberta, ela não tem condicionamentos, mas ela será recondicionada. Nas tradições indígenas, a criança é vista como a alma que está mais próxima do espírito divino de todo o ser cósmico. Então, nós precisamos lembrar o tempo todo que quando estamos conectados com a nossa criança que está dentro de nós, nós temos muito mais acesso ao nosso sentir espiritual. E essa criança, que a gente chama de criança interior, ela também representa o nosso potencial, a nossa espontaneidade, criatividade, a essência e a verdade psíquica. Repara uma criança. A criança, ela acha que ela pode ir para o espaço, eu quero comprar um foguete, nossa, eu vou pegar R$10, vou comprar uma mansão. Quando eu crescer, eu quero ser médico, engenheiro, professora, bailarina, né? Assim, ela não tem limite, ela tem um potencial de vontade que ultrapassa tudo. Ela é espontânea, ela sente, ela fala, ela não consegue ali expressar as mentiras. Ela é criativa, né? Ela brinca com panelinhas, com barro, com papel, com ela mesma. A criança livre, a criança que pode se expressar, ela é tudo isso. Você consegue entender uma criança nitidamente quando ela chora, quando ela ri, quando ela expressa, quando ela está com raiva, porque ela é a expressão da nossa parte psíquica. Mas ela vai sendo moldada, ela vai esquecendo. E chega uma hora que os sonhos dela são completamente bloqueados. Porque ela também pode trazer nessa potência os medos que ela vai adquirindo, as feridas, as dores e os bloqueios. Então, toda energia de luz que vibra pode ser calada aqui, no começo da raiz. E acessar isso não é fácil, porque esses medos, feridas, entram na nossa parte mais, a gente chama de incognitiva. A criança passa por isso, mas ela não entende. Ela não fala assim, nossa, meu Deus, eu estou com medo por causa disso. Jesus amado, estou sentindo essa dor, mas foi exatamente porque aconteceu X, Y, Z. Ela não entende, ela só sente. Nós, adultas, temos dificuldade de nomear nossas emoções, exatamente porque é nessa hora que a gente encontra a nossa criança. Sabe aquele medo que você não sabe explicar? Sabe aquela ansiedade que você toma remédio e não passa e você não sabe de onde vem? Sabe aquela dor, aquela angústia, aquela depressão que você não sabe onde começou, nem porquê? Ela pode estar exatamente nessa fase que você não tinha nenhuma consciência cognitiva. E como ela mora dentro de nós, ela que pode estar liberando o que ela aprendeu lá atrás. Isso é muito forte, gente. Isso aqui não é uma brincadeira terapêutica, é uma cognição completamente profunda dentro de nós. E como já dizia Jung, né? Aquilo que você não tem consciência, não vem para o seu consciente, fica lá no baúzinho do inconsciente, governando a sua vida. E aí, como ele diz, você vai chamar isso de destino. O que você escolhe, o que você faz, o que você não faz, os seus medos, seus bloqueios, porque tinha que ser assim. Talvez poderia ser diferente se você tiver consciência do que você guarda. Então, se a criança interior, que ainda está dentro de nós, ficar no inconsciente até hoje, ficar com uma ferida que ela não cicatriza, é ela que o tempo todo está dirigindo seus comportamentos, suas emoções, muitas vezes te dando escolhas que parecem uma menina birrenta, aquela menina carente, que qualquer relacionamento que te dá uma migalha, você vai, aquele chefe que chama a sua atenção, que você fica enraivecida e cria até uma ansiedade generalizada porque você não dá conta das suas tarefas.
aquela menininha que quer colo até hoje, quer tudo do seu jeito. E nós somos essa menina em várias fases. E nós precisamos olhar para essa criança. A infância é exatamente esse bebezinho dessa foto. Chega com aquela cabecinha limpinha e vai recebendo a energia de tudo que tem que formar ali dentro. As crenças de quem é, as crenças da vida, a forma de dar e receber amor e de se relacionar, a segurança ou não, as ameaças, os medos. Então, o que ela vive entra como uma verdade absoluta e fica lá na caixinha de Pandora do inconsciente. Quando a gente precisa revisitar essa criança, a gente não está lá só no passado trabalhando a criança, nós estamos aqui no presente, trabalhando a raiz de uma coisa que você talvez nem saiba. E isso é muito sério, gente, porque é uma coisa quase que sem fim. Quando você vai olhar, vai processar, vai conhecer, vai sentir, vai entrar no campo espiritual, vai trabalhar aí nossos campos energéticos, de repente vê uma coisica do nada, que é lá da infância, mas que está borrando o caminho, um tanto de coisa. E é sem fim, a caixinha vai só soltando, sabe? E essa criança que existe dentro de nós, ela precisa ser vista. Ela não pode ser ignorada. E ela precisa ser sentida, acolhida. E você agora, que aqui no grupo só tem mulheres adultas, é você que vai cuidar dela. Não é o que aquela mãe não te deu, ou o que ela também te estragou, não é do pai, né? Não é da família, dos professores, dos traumas, é você. Nós temos que agora ocupar esse lugar de cura, que nós vamos tentar pincelar aqui. E aí, eu trouxe para vocês, que nós não vamos conseguir fazer isso aqui, mas que vocês vão fazer depois, como entrar em contato com essa criança. Antes de vocês ficarem lendo slide, eu quero trazer aqui, gente, uma ferramenta que pode ajudar. Mas tudo que é muito energético, emocional, espiritual, não tem regra absoluta. Eu mesmo, que era sempre muito racional, era para mim, era uma coisa muito de... Ai, que bobagem. E aí eu lembro que há mais de 10 anos, quando eu comecei meus trabalhos terapêuticos, eu já contei às vezes para algumas isso, eu fiz parte de um grupo que a gente encontrava, acho que por uns 2, 3 meses. Não lembro o tempo. E esse grupo, ele era muito interessante. Ele era, para cada encontro semanal, a gente fazer uma boneca. Eu aprendi a fazer boneca de pano. E quando a gente fazia essa boneca de pano, a gente ia conversando da nossa infância. Tinha momentos que a gente escrevia, tinha momentos que a gente conectava com aquela bonequinha, mas ali formava um campo energético e espiritual que vinham as memórias. E foi ouvindo a história das colegas e olhando para aquela bonequinha, que eu tenho ela até hoje de pano, que eu tive o meu primeiro despertar de uma coisa que eu nem imaginava, né? Que era aquela criança boazinha, que queria ser muito estudiosa, não dá trabalho. Por quê? Para ser acolhida. E depois disso, eu tive várias técnicas terapêuticas, inclusive a gente trabalha algumas, muitas, mas até hoje, a gente, eu, Karen, aprendi uma técnica minha, nem é que eu vou passar aqui para vocês. Eu preciso estar calma, eu preciso estar num lugar tranquilo, e eu visualizo que dentro do meu coração, eu estou contando isso aqui porque depois eu vou dar uma técnica, mas talvez você até tente a minha, eu imagino no meu coração uma caixinha, uma casinha dentro de mim. E dentro dessa casinha, na minha mente, a minha criança está sempre lá dentro, brincando de boneca, na cama, sentada numa mesinha dentro do meu coração, que é uma casinha, comendo. Mas quem cuida dessa criança é a minha mulher que está lá também, e eu me visualizo. E a minha adolescente, de vez em quando, está lá, olhando no espelho, trocando de roupa, e a minha criança olhando para ela. E aí, a minha anciã está na mesa, entregando um bolo para todas nós. E quando eu brinco
de mentalizar essa casinha dentro do meu coração e falar com todas elas que não foi fácil, que eu precisei de muito sacode, porque eu sou cabeça dura, eu era, hoje é fácil. E eu sinto o que essa criança está lá emburrada me pedindo para ver. A gente vai abrindo uma conexão e várias vezes a gente vai pegando fios importantes. Nós acabamos de fazer uma imersão de ano novo, que foi muito forte, que só depois da imersão eu já bati um papo com essa pequena aí de 3 coisas que eu peguei para trabalhar. Então, como trabalhar essa criança? Você vai, primeiro, criar presença. De alguma forma, você tem que sair do mental, gente. No mental, a gente não acessa nada. Você tem que respirar para trazer ar para o cardíaco e ter atenção. De alguma forma, você tem que tentar começar se conectando com alguma memória, alguma lembrança da sua criança, alguma sensação, às vezes nem muito boa. O que vem ali? Ó, agora eu quero conectar com a criança. O que vem? Deixa vir, não force. Visualize você. Talvez você não consegue se ver. Visualize uma criança. Onde ela vai estar? Talvez ela não vai estar dentro do coração, como eu disse. Vai estar numa praia, num lugar que você gostava de brincar. Deixa o coração te levar. Aproxime-se dessa criança. Tudo também imaginando na mente, mas sentindo com o coração. Então, se aproxime dela, olha para ela, você adulta hoje, chegando na sua mente, na visualização, perto dessa criança. Como que você vai acolher essa criança? Abraçando, conversando, dando um carinho, entregando um brinquedo, entregando um doce, é o que fizer sentido para você. Mas você tem que sentir proximidade. Espere um tempo, olhe, sinta, observe, feche os olhos. O que vem? Ela vai te contar alguma coisa? Você vai sentir? Você vai visualizar? O que vai te trazer? Uma alegria, uma ferida, uma dor? Deixa o campo. Porque quando a gente pede presença, gente, o campo vem. Sinta o que você tem que entregar a essa criança. Talvez nesse dia é um abraço, é um eu te amo, é um amor, é uma escuta, é um olhe para mim, a partir de agora nós vamos estar mais juntas. Deixa o coração guiar. E aí, você vai trazer o que você percebeu nessa conexão para o hoje. Se lá, naquela criancinha, ela estava te dizendo, olha, eu me sinto sozinha, eu sinto com medo, traga para o seu eu, talvez falando para você, mulher, olhando no espelho, talvez interiorizando, a partir de hoje, eu olho mais para os meus medos. A partir de hoje, eu entrego mais amor para mim. Talvez uma coisa pequenininha. E fixa isso todo dia, até numa forma mental, e processe. E leva para o seu dia a dia até outro campo ser trabalhado. E vai trabalhando, até mesmo quando você sentir que está desconfortável. Porque geralmente esse lugar não é um lugar sempre tão gostoso. Mas para você fazer todo esse trabalho, que pode sair dessa linha, desse segmento, vai ser do seu jeito, alguns pontos são importantes. Primeiro, a gente não acessa essa energia da criança só com a mente racional. Você precisa desacelerar e sentir. Acessar uma memória não é só lembrar da infância. Talvez é sentir de novo o que você lembra que sentia. Visualizar é muito importante. Se você não consegue se visualizar, visualize uma criança que te represente. Sinta, veja, tenha essa conexão. Não fique distante, porque ela está dentro de você. Não fica ali só analisando, aproxime, escuta, observe o campo, o que ela tem na mão, o que ela te olha, o que ela pega, o que você sente. Porque o aproximar faz um campo espiritual com a sua essência. Acolha, começa a cura aqui. Você não precisa de ficar explicando e nem ela. O que você tem para me dizer? Olha, eu tenho para te dizer, tá bom, mas você precisa de ter ali um campo de acolhimento.
Lembra, gente, a criança não tinha parte cognitiva. Ela sentia, ouvindo, mas às vezes acolhendo no toque, no abraço, num presente. Ela era uma criança que sentiu fome, apresenta comida e fala, não falta mais comida. Ela era uma criança que faltava recurso, fala, nós temos recurso para nos sustentar. E se você não tem, nós vamos começar a ter. Se era carinho, né? Ou se era muito carinho, você está precisando de segurança, você vai pegar nessa criança e falar, nós somos fortes para ir para a vida, para crescer, para sair desse lugar de coitadas. Porque às vezes ela nem precisa só desse acolhimento, ela precisa de força. E integre o que ela está te trazendo para você sentir, é para trazer para agora, porque está aqui até hoje, em você, mulher. E aí, você vai trazer vários contextos. Eu já trabalhei vários medos, gente. Medos bobos. Medo de cobra, que eu falo muito com vocês que eu tinha, que era outro sinal. Inclusive, depois da imersão do Ano Novo, eu não parava de sonhar com cobra, já era ela me falando. Tem mais crença para trabalhar. Que as cobras me ligam nas crenças. E era uma crença de criança, que era medo. Falei, mas medo? E eu fui sentindo medo. Medo de estar em falta com alguém, medo de me faltar, medo de faltar presença, medo de faltar espiritualidade, faltar vida. E aquilo foi vindo no campo. E todas nós podemos sentir, certo? Então, isso aqui depois vocês têm que praticar. Ninguém muda nada aqui, ó. É na prática, é na prática. Nós não podemos fazer isso juntas hoje. Mas a partir de agora, eu vou começar a falar umas frases. E eu vou querer que vocês escutem essas frases de olhos fechados. Eu vou falar uma por uma, devagar. E eu quero que vocês sintam se essa frase faz sentido com a sua criança. Talvez você não faça sentido com essa frase, mas com outra que tem uma semelhança. E aí você vai abrir os olhos e anotar no papel. Você não vai olhar para a tela. Você vai simplesmente sentir. E se você falar, acho que isso tem a ver comigo, você vai anotar no papel. Combinado? Então, fechem os seus olhos. Quem puder anotar é bom, porque depois eu vou falar várias. Vocês podem esquecer. Vamos lá. Fecha os olhos e tenta sentir algum campo sobre a sua infância. Aquilo que fizer sentido e tiver resposta, coloque. Se não, espere a próxima. Como era o ambiente emocional da sua casa? Sente. Era uma casa silenciosa, barulhenta, agitada, nervosa, de medo? Sente e escreve. Você sentia que era uma criança aceita dentro da sua família? Como você era? Pode conectar em várias idades, tá, gente? Você sentia que podia ser somente quem você era? Ou você tinha que estar o tempo todo agradando, escondendo quem você era? Quem você precisava ser, ou se você tinha o que fazer, o que você tinha que fazer para receber amor, para se sentir amada. Eu vou até descompartilhar para vocês não conectarem só com a tela. Mas sentindo aí. Você assumiu responsabilidades que não eram de criança? Você sentiu que precisava ser forte demais na sua infância?
Deixa o inconsciente falar, não pensa muito não. Sobre quem você era. Você era livre para expressar ou você tinha que se controlar? Ou você era controlada para estar e ser diferente? Vai sentindo. Você era uma criança retraída ou expansiva? E vai tentando já casar um pouquinho quando puder, der tempo, com a mulher de hoje. Você era livre para fazer, para brincar, para expressar, ou você era o tempo todo observada, limitada ou julgada? Você podia se posicionar ou você teve que ser e se transformar no olhar dos pais? Você era incentivada a continuar sendo e fazendo o que gostava, ou você sempre era limitada nos comportamentos? Às vezes não é tudo, mas em alguns que você lembra. A criança que não podia fazer o que gostava, porque isso não é, isso é feio, isso não pode. E aí, o que que você foi deixando de ser e de fazer? Quem você sentia que era, que gostava de ser e que aos poucos teve que ir deixando de lado? Depois você pode rever as perguntas, mas vai sentindo. Sobre alegria, o que que realmente você gostava de fazer que você lembra que te dava vida, alegria de ser? O que que te conectava com a leveza, com simplesmente ser criança? Talvez você vai dizer que nem lembra, mas deixa vir algumas coisas na memória. Quem você era, ou o que que você fazia quando você lembra que isso era momento que te deixava feliz? Você tem lembrança de algum momento feliz que você foi controlada, corrigida ou podada daquele momento? Que você sonhava em ser, fazer ou ter quando criança que você não tinha? Vamos falar de dores. O que você lembra da infância que te leva a pensar que você não era uma criança suficiente ou amada? Em que momento você lembra que você foi calada para não ser ou não expressar o que você gostaria? Qual ou quais momentos você lembra que você se sentia sozinha ou rejeitada, carente, vamos dizer assim? Quem era a pessoa ou se você teve alguém que te acolhia nos seus momentos emocionais mais difíceis?
ou de tristeza, ou de medo, ou de raiva? Se vem na sua lembrança algum acolhimento nesses momentos. E você sentia que ninguém percebia, que ninguém dava atenção. Você tem memória de algum momento da infância que você foi deixando de ser uma criança para se tornar outra, mudando seus comportamentos? Isso vem na sua memória? Lembre quais. É difícil mesmo, tá, gente? É o que lembrar, é o que fizer sentido. Calma que o campo não é fácil mesmo, não. Quais eram as suas principais faltas emocionais? O que você queria ter recebido emocionalmente na infância que você sente que não recebeu? Quais as pessoas que você mais sente que não te acolhiam como você gostaria? Principalmente que te deixava de lado, ou quando você queria. Você foi o tempo todo cuidada e amparada ou te ensinaram a se cuidar, a se suprir? Quais as coisas que mais faltaram na infância? Presença, dinheiro, comida, alegria, paz. Tudo que faltou na infância, na sua percepção. Vamos falar dos medos. Do que você tinha medo quando criança? Você tinha medo de falar? Você tinha medo de ser corrigida? Você era pedida para fazer algo que você tinha medo de não dar conta? Você tinha medo de decepcionar alguém? Você tinha medo de enfrentar conflitos ou gerar conflitos? Você tinha medo de não ser amada? Principalmente por quem? Você tinha medo de ser abandonada, esquecida? Você sofreu algum tipo de abuso? Quais e por quem? Quase acabando. As pessoas da sua casa e o ambiente era previsível ou era instável e te trazia insegurança? Você sabia o que esperar das pessoas? Você estava sempre confortável em casa ou você tinha situações que você tinha um estado de alerta do que será? O ambiente da família era acolhedor, amoroso, tranquilo, passivo ou não? Havia diálogo emocional ou eles eram pais que gritavam, que silenciavam, que cobravam, que criticavam?
Você sentia que não era adequada para alguma coisa que não agradava, principalmente os pais? Qual emoção você viveu ou aprendeu que era feia, que não podia mostrar? Qual papel você mais representava? De criança boazinha, perfeita, silenciosa, estudiosa? Ou você tinha críticas do tipo de criança que você era? Qual criança você gostaria de ter sido e não foi? Para fechar o campo da teoria e a gente começar agora a integrar a terapia, eu quero fechar o campo. Lembrando que dentro de você ainda existe uma criança que sente, que espera, que ainda guarda memórias que talvez nunca foram vistas. E que talvez a partir de agora, ou você até já tem trabalhado essa criança, mas ela começa a pedir ou um novo olhar, ou que você continue olhando e que você integre essa criança, não para reviver as dores, mas para libertar a sua verdadeira verdade, sua verdadeira essência. Porque quando a nossa criança é acolhida, quando ela se sente amada e quando ela tem segurança de ser quem ela é, a mulher floresce. E esse é o nosso maior objetivo: entender qual a raiz para a gente trabalhar a nossa mulher. Então, eu encerro aqui agora a apresentação. Quem vai ver o vídeo depois, eu estou ao vivo aqui com as mulheres e nós vamos para a terapia agora ao vivo. Quem assistiu o vídeo depois, vem participar do AME com a gente. Até o próximo encontro.